Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu sempre inicio minhas gravações dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, porque estando nós sob a graça e a paz de Deus por intermédio de Jesus Cristo, estaremos de bem conosco e de bem com todos, porque a paz que Jesus Cristo dá não é nunca como a paz que o mundo nos dá. Por que eu resolvi fazer essa gravação hoje? Essa gravação é relacionada à última gravação feita por mim. Quer dizer, eu falo por mim, vírgula, na direção de Deus, tá, gente? Porque tudo que a gente fizer para Deus, a gente tem que colocá-lo, Ele, na frente. Ele é quem coloca as palavras em nossa boca. Então, a última gravação foi sobre o novo nascimento, que é um assunto muito interessante, né? Então não vou repetir aqui porque já foi feita uma gravação sobre o novo nascimento. Falei um pouco sobre o nosso chamado, a nossa missão, que Deus deu missão para cada um aqui na Terra. Deus deu uma missão diferente, certo? E eu falei um pouco também sobre os escribas, fariseus e saduceus. Só que eu coloquei tudo no mesmo lugar, desculpa a expressão, no mesmo pacote, certo? Sabe por que eu coloquei todos juntos? Porque Jesus colocava todos juntos. Mas nós sabemos, eu creio que eu falei no vídeo também sobre isso, que escribas, como o próprio nome já diz, eram pessoas que escreviam as leis que eram lidas, explicadas lá no templo para o povo seguir, o povo de Israel seguir. E eles também faziam a leitura da Torá no templo. Nas sinagogas, eu creio que era mais liberal. Qualquer pessoa poderia ler, sabe, a Torá, que é o Pentateuco, e interpretar, fazer seu discurso sobre o que leu, sua interpretação. Mas no templo eram os escribas, certo? Os escribas eram pessoas preparadas para isso, obviamente, certo? Como Esdras. Esdras foi um escriba que viveu aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Esdras viveu na época de Moisés e era um escriba fiel, preparado para fazer tudo em conformidade com a palavra do Pentateuco, a palavra de Deus, certo, gente? Escriba era uma pessoa preparada para fazer a leitura da Torá no templo e para escrever as leis, certo? Só que, na época de Jesus, olha, vejamos por que foi que Jesus se dirigiu aos escribas dessa maneira. Aí, em Mateus 23, no versículo 23, está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por que Jesus colocou os escribas na mesma posição dos fariseus? Alguém sabe por quê? Bem, gente, foi justamente por isso que Jesus veio à Terra. Porque se estivesse continuado com a obediência, que Jesus disse: eu não vim abrogar a lei do Pai nem dos profetas, mas cumprir.
Só que o povo, quando Jesus veio, o povo estava fazendo tudo errado. Tanto que o Espírito Santo não agia mais no meio do povo de Deus, que se chamava povo de Deus. Havia pregações nos templos, nas sinagogas, sim, mas o povo estava misturado, sabe, se corrompendo cada vez mais. Os escribas já não eram mais fiéis como na época do escriba Esdras, 450 anos aproximadamente antes de Cristo. Então é por isso que Jesus sempre colocava essa expressão, escribas e fariseus. Será que na época de Esdras, Jesus iria se dirigir aos escribas dessa mesma maneira? Não, gente. Ele disse que não veio abrogar a lei e nem os profetas. Jesus não é contra o cumprimento da lei e dos profetas, contanto que seja de acordo com a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus que é agradável. A vontade de Deus que é perfeita e agradável, falei ao contrário. Na época que Jesus veio, 450 anos aproximadamente após a vinda de Esdras, que atuou como escriba, os escribas da época de Jesus já estavam misturados com os saduceus e os fariseus. Quem eram os saduceus e os fariseus? Eram grupos políticos e religiosos que dominavam na época, certo? Os saduceus eram pessoas riquíssimas da época, certo? E eles seguiam uma linha, de fé diferente dos escribas da época de Esdras, assim como os fariseus também. Tanto que a palavra fariseu, hoje no dicionário, é traduzida, ou aliás, tem um significado de hipócrita. Hipócrita é o quê? Uma pessoa falsa. E Jesus também os classificou assim, porque Jesus os comparou como um sepulcro caiado. Um sepulcro, gente, é onde há coisa morta dentro, certo? Uma pessoa morta, mas por fora você vê uma vida que não existe. Sepulcro caiado. Quer dizer, eles andavam bem vestidos, falavam bonito, mas faziam tudo contradizendo a vontade de Deus. Por isso que Jesus os chamou de hipócritas, como ele disse aqui em Mateus 23. Certo, gente? Por isso que muitas vezes a gente faz uma pregação e coloca escribas, fariseus e saduceus todos no mesmo lugar, porque não sou eu que estou colocando, não. Quem colocou foi Jesus. Quando Jesus falava, ai de vós, escribas, fariseus, na maioria das vezes, ele só falava escribas, fariseus, porque ali dentro, entre eles, o pacote estavam os escribas, os saduceus e os fariseus, que antes não havia essa mistura. Na época de Esdras, não havia essa mistura. Os escribas eram preparados para serem fiéis aos judeus, para fazerem as leis de acordo com a vontade de Deus, para lerem a Torá como ela realmente é, que é o Pentateuco, certo? Mas quando Jesus veio, que foi justamente por isso que ele veio, estava tudo misturado, gente,
saduceus, escribas e fariseus estavam misturados. Os escribas já não eram mais tão fiéis quanto os escribas da época de Esdras. Por isso que muitas vezes a gente, quando fala como Jesus falou, coloca todos no mesmo patamar. Não que escriba seja a mesma coisa do fariseu e o fariseu seja a mesma coisa do escriba ou do saduceu. Não. Dá para entender muito bem quem colocou todos no mesmo embrulho foi o próprio Jesus. Porque quando ele veio, os escribas já não eram mais os mesmos. Certo? Foram aproximadamente 450 anos de diferença da época do escriba Esdras, que consertou tudo lá em Jerusalém, né? Que leu, fez aquela leitura da palavra de Deus, para a época dos escribas da época de Jesus. Não vamos sair por aí desfazendo do que alguém ensinou dentro da palavra, tá? Que orou, que pediu a Deus, que ensinou outra coisa. Se Jesus viesse hoje, que ele não virá mais hoje, da maneira como ele veio, porque ele não tem comunhão nenhuma com o pecado, ele não vai pisar nessa terra. Mas se ele viesse hoje, ele iria usar as redes sociais, meus amados. Porque o importante é a palavra ser anunciada a todos os povos da terra, aos confins do mundo. Viu? Não é tempo mais da palavra ficar apenas entre quatro paredes, não. Eu sou uma congregada, eu congrego, certo? E aconselho as pessoas a congregarem. Mas a palavra não pode ficar apenas entre quatro paredes. Jesus usou todos os meios que ele pôde usar para anunciar o reino de Deus a preço de sangue, gente, a preço de muito sofrimento. Não é tempo mais de eu e você ficarmos escolhendo o lugar onde nós devemos apregoar a palavra de Deus, contanto que seja na hora certa, como disse o apóstolo Paulo, né, que seja temperada. O que é isso? Que seja uma palavra saborosa, na hora certa. Na hora certa que a pessoa estiver precisando, ela vai ouvir. E na internet, gente, a pessoa vai ouvir a palavra que eu estou apregoando aqui agora, na hora que ela quiser, na hora certa, na hora que ela estiver precisando. Porque eu não estou invadindo a casa de ninguém, eu não estou invadindo o momento de ninguém para apregoar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso. Tudo tem que ser na hora certa. A palavra tem que ser temperada, tem que ser com sabedoria, tem que ser no momento certo. A partir do momento que você prega na internet, você está apregoando a palavra para pessoas que realmente estão necessitadas. Porque quem vai ouvir um vídeo desses é uma pessoa que realmente quer mudança de vida. É uma pessoa que realmente quer entrar na comunhão com Deus. Bem mais do que aquela pessoa que você pensa e diz, eu vou na casa de fulano. O fulano está lá ocupado, está entretido lá com seu trabalho ou com alguma coisa, certo? E não vai ficar até aborrecido contigo ou comigo. Então eu acredito que não é tempo mais de nós ficarmos escolhendo o lugar para pregoarmos a palavra. Se existe a internet, gente, chegou para ajudar, não foi para atrapalhar, não. Agora, quem atrapalha na internet são pessoas que não sabem usufruir os bens que Deus nos deu. Não é tempo mais de nós
termos limitações para pregoarmos a palavra. Não é tempo mais de nós estarmos apenas entre quatro paredes. E aquele que não pode sair viajar, pode viajar através da internet, gente. Certo? O que não vai impedir a pessoa de congregar. Sabe por quê? Porque existe uma palavra que diz o seguinte: um cordão de uma dobra é fraco, mas de duas dobras já fica mais forte. E quanto mais você aumentar a dobra deste cordão, mais forte ele ficará. E eu vejo assim a congregação. É uma maneira de você incentivar as pessoas a congregarem. Porque não é só um incentivo, não. É uma necessidade. Nós temos necessidade de congregarmos, de procurarmos uma congregação para ouvirmos a palavra de Deus, para orarmos juntos com os irmãos, para louvarmos juntos com os irmãos, porque um cordão de duas dobras é forte, de três se torna mais forte e assim sucessivamente. E que Deus abençoe a todos, lembrando que existe diferença sim entre escribas, fariseus e saduceus, mas quando Jesus chegou, estavam todos no mesmo pacote, certo? Lembrando disso, tá? Que os escribas da época de Jesus não eram mais tão confiáveis como os escribas da época de Esdras, 450 anos aproximadamente antes da vinda de Jesus, tá? Vamos, antes de a gente criticar outras pessoas, vamos estudar a palavra de Deus com responsabilidade que tinham os escribas na época de Esdras, certo, gente? E que Deus assim, abençoe a todos, tá? Pode comentar, tá? Porque assim eu vou melhorar a minha dicção, eu vou melhorar o meu estudo, eu vou ser mais cuidadosa, certo? E se inscrevam, tá? Não tem problema, você não vai pagar nada para se inscrever aqui no canal, ser inscrito do canal. E se você se inscrever também, ninguém nem vai saber que você se inscreveu. Agora, eu vou orar sim por quem se inscrever, porque eu tenho um objetivo não de ganhar dinheiro aqui, certo, gente? Que, graças a Deus, eu estou bem, mas o meu objetivo é espalhar o reino de Deus, é espalhar esta palavra que diz a parábola: um agricultor encontrou este tesouro, certo? Lá no meio do mato, cobriu, enterrou, escondeu e foi em sua casa buscar o dinheiro para comprar, tá? E não há dinheiro que pague esse tesouro aqui não, certo, gente? Porque Jesus já comprou para nós por preço de sangue, de muito sofrimento. Por isso que nós não devemos hoje ficarmos apenas entre quatro paredes, mas sim aproveitarmos todos os canais, certo? Para nós anunciarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a vivermos bem aqui na terra e herdarmos a vida eterna com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Bye, bye.